O teólogo e escritor americano James Freeman Clarke disse a célebre frase: "O político pensa na próxima eleição, já o estadista pensa na próxima geração." É sobre isso que eu quero falar hoje nesse vídeo aqui com você. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político, CEO aqui do Instituto IBESP. Hoje eu quero tratar sobre um assunto que talvez vire uma série, afinal de contas eu quero mostrar para vocês, através de pesquisas internas e externas do IBESP e também pesquisas, claro, de dados oficiais, a necessidade de nós termos um estadista e não apenas um político. E por que isso vem me incomodando muito? Não importa onde, você só ouve falar de 2026. Você abre os jornais, abre a internet, a mídia em geral só fala nas eleições de 2026. Quando você conversa com um político, obviamente ele está pensando em 2026, com um consultor político, obviamente pensando em 2026. Quando você fala com a população, também só se fala em eleições de 2026. Mas afinal de contas, será que nós não temos que pensar um pouco no país, pensar nos grandes problemas estruturais que nós temos e por que nós vivemos aí nos últimos 30 anos estagnados, sem uma evolução, com o custo de vida cada vez mais alto? Será que isso não incomoda as pessoas? Simplesmente vamos ficar ganhando eleições, continuando do jeito que está, mudando a pessoa que está lá dentro, mas continuando o mesmo sistema? E eu quero falar sobre isso porque nós temos realmente problemas enormes no Brasil, tais como a segurança, como a saúde, que apesar de ser a gente ter um sistema universal, equânime e tal, a gente sabe que não é bom. Quando a gente fala de custo de vida, o Brasil é um país caríssimo para se viver. Quando a gente compara, você pega a Itália, por exemplo, que eu tenho uma relação direta, onde o salário mínimo ali é em torno de 1.200, 1.300 euros. Uma pessoa pega 10 euros, vai no supermercado, faz um jantar para 10 pessoas, com coisa muito boa, de boa qualidade. Quando você chega aqui com 10 reais, você não compra ali um pão italiano, por exemplo, que custa 15 reais. Ou uma passata de molho, como lá as pessoas usam. Então você olha, é outro problema seríssimo. Mas eu quero falar sobre um assunto por causa de duas pesquisas que nós fizemos. Uma foi em outubro de 2024, quando nós quisemos entender, e está no nosso aplicativo. Se você não tem acesso ao nosso aplicativo, por favor, vem aqui nosso QR Code, baixa o aplicativo, vá até essa pesquisa, você vai ter acesso a várias pesquisas, a todos os vídeos. Mas essa pesquisa de outubro de 2024, onde nós quisemos entender ali se o Bolsa Família estava fazendo com que os brasileiros perdessem a vontade de trabalhar. Essa pesquisa não foi realizada por vontade própria, assim, eu sonhei com isso e falei, vou fazer. Não, na verdade, a gente vem ouvindo há muito tempo, e dentro de pesquisas que a gente faz para shopping center, para grandes empresas, que a dificuldade de você conseguir uma pessoa que queira trabalhar ali. A gente tem alguns desafios que eu quero comentar aqui, mas eu quero falar um pouco sobre o programa Bolsa Família. E por que eu falo que tem que ser um político e não um estadista? Porque talvez o estadista tome medidas duras que, quando você pensa ali, olha, isso não seria interessante politicamente para ele, né? E pode perder uma próxima eleição porque ele tomou uma decisão dura contra o Bolsa Família, que é um programa que vem desde 2004. Mas ele pensou no país, ele pensou na próxima geração. Sim, ele é um estadista. E aqui eu quero primeiro lembrar o que é o Bolsa Família, né? Rapidamente, ele foi criado ali em 2004. Qual era o objetivo dele? Acabar com a extrema pobreza. Esse era o objetivo do programa. Ok? Naquele momento, todo mundo pensou que ótimo, uma transferência de renda do governo diretamente para o cidadão. E aqui eu vou chamar atenção para alguns pontos, mas eu quero já chamar atenção para o primeiro ponto. Você paga imposto para o governo e o governo toma a decisão de passar o dinheiro para um cidadão. Será que eu estou deixando de enviar dinheiro diretamente para esse cidadão? Eu preciso passar para o governo, que vai ter uma estrutura que custa muito dinheiro, justamente para controlar, para administrar, para ver para quem vai, quem tem direito, quem não tem. Pensa no tamanho da estrutura que tem que ter o Ministério do Desenvolvimento Social apenas para administrar o Bolsa Família. E depois, em cada estado e cada cidade, afinal de contas, cada cidade ela tem que monitorar quem é que tem direito ou não. Então perceba o aumento de custo que teve na máquina pública apenas para fazer essa transferência de renda, essa triangulação que poderia ser feita diretamente. Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. Mas o Bolsa Família, o que ele tem hoje, né? Nós temos hoje 20,5 milhões de famílias no Bolsa Família. E aqui eu quero chamar a atenção para um dado
E esse dado já é muito alto, né? Quando a gente fala 20,5 milhões, a gente está falando de, se a gente multiplicar vezes 3, a gente está falando de 60 milhões de pessoas. Quando a gente lembra que a gente tem 215 milhões de habitantes, a gente está falando de quase 30% da população ali dependente diretamente do Estado. Aí tem um dado pior ainda sobre esses dados aqui que eu fui dar uma checada. 7 milhões de famílias, ou seja, 34% das 20,5 milhões de famílias, estão há mais de 10 anos dentro do programa. Você imagina alguém que está dependente do governo há mais de 10 anos e não sai do Bolsa Família. Tá? Então esse aqui é um ponto fundamental. Então, a gente tem hoje muita gente no Bolsa Família e o segundo ponto, muita gente que está dentro há muito tempo. O segundo desafio que a gente percebe aqui, e aí é realmente realizando pesquisa para as empresas ali, as reclamações que a gente percebe, se você passar na sua cidade, der uma olhadinha assim, dentro de uma padaria, precisa de um chapeiro, precisa-se de um padeiro, se você passar no comércio, precisa de um balconista. Por que as empresas estão precisando tanto de pessoal e elas não estão conseguindo? Aqui a gente tem um dado interessante, tá? Que aí a gente conversando, a gente pega hoje o salário base ali de um auxiliar administrativo de uma empresa, de um balconista, e fica em torno de R$ 1.680. O nosso salário mínimo é em torno de é de 1.518. O que acontece, né? Beneficiários hoje que tem ali R$ 600 ou até R$ 1.200, porque a gente tem várias famílias que têm ali um benefício de R$ 1.200. Essa pessoa, se ele faz ali um biquinho de R$ 150, um conserto na casa da vizinha, ali do encanamento, alguma coisa, se ele fizer 4 consertos no mês, ele já está chegando ali no salário que ele precisaria trabalhar 44 horas semanais, de segunda a sexta, das 8 às 5, e ali das 8 ao meio-dia no sábado. Então percebe, eu prefiro ficar com o meu benefício de R$ 1.200, faço ali 3, 4 biquinhos, pronto, eu já ganhei mais do que eu estaria trabalhando o mês inteiro. Eu posso ficar 26 dias dentro da minha casa, simplesmente saio quando eu quiser. Então esses dois desafios, nós temos muitas famílias dentro do Bolsa Família, sendo que nós temos 34% delas há mais de 10 anos dentro do Bolsa Família, não saíram de lá. E também, hoje, o mercado aqui fora, ele não é atrativo para quem recebe o Bolsa Família. Afinal de contas, eu posso fazer qualquer biquinho, eu não preciso trabalhar. Então, esse pensamento daquele que está dentro do Bolsa Família, a gente tem que ser racional aqui e pensar nisso, né? Quem está dentro do Bolsa Família e faz ali um raciocínio mesmo lógico. Olha, é melhor eu ficar dentro do Bolsa Família e fazer bico, porque se eu me formalizar, eu vou a partir de um tempo eu posso perder, tal. Então é melhor eu ficar quieto aqui. Tá? Aqui o primeiro ponto que eu quis analisar. Será que o Bolsa Família cumpriu o seu objetivo principal, que era reduzir a pobreza extrema? Pois bem, quando a gente olha o PNUD, né, que é o Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento, a gente percebe que nos últimos 15 anos, tá, isso aqui eu tive que fazer na unha, a gente põe na internet e nunca dá o resultado certinho, a gente tem que ter ali um olhar tridimensional para entender o que seria extrema pobreza. Tá? Então eu fiz esse trabalho, aqui é muito detalhado para eu passar, a gente tem pouco tempo. Tá? A gente teve 25 países que eles conseguiram reduzir a extrema pobreza nos últimos 15 anos. 25 países que conseguiram pela metade. Falei assim, olha, a gente conseguiu pela metade, ok. O Brasil está entre os países, entre os 25? Não está entre os 25 países. Tá? Então a gente pode citar China, Índia, Indonésia, Vietnã, Camboja, Marrocos, Honduras, Congo, Sérvia, foi alguns que eu peguei aqui. Né? E aí, percebe, o Brasil tinha a intenção de reduzir a extrema pobreza. Não conseguiu diminuir, esses países diminuíram. Tá? Aí eu peguei lá e falei assim, ok, então vamos entender se esses países têm algum tipo de transferência condicional de renda, que o Bolsa Família é uma transferência condicionada de renda. Como é que é assim? Olha, você precisa levar o seu filho para vacinar, você precisa manter seu filho na escola, e aí sim tem a frequência na escola, e aí sim. Aqui eu quero apenas 2 detalhes. Não é obrigação minha como pai, você como pai, como mãe, vacinar seu filho, é uma obrigação social, moral minha, não é do Estado. Eu não tenho que fazer isso para ter um direito do Estado, mas tá isso aí. Não é obrigação minha exigir que meu filho vá à escola, que ele tire boas notas, que ele estude. Pois bem, o governo também tomou essa decisão da população. Então hoje
quando você olha a população, e isso eu posso falar com tranquilidade, que eu fui secretário de saúde por um período, e você tinha que fazer busca ativa. Tá? A educação do município criou agentes escolares para ir na casa das pessoas e falar assim, olha, o seu filho não está indo na escola, você vai perder o Bolsa Família. Da mesma forma, a saúde pública, o agente comunitário vai até a casa da pessoa e fala assim, olha, você não vacinou seu filho, você não pesou seu filho, você vai perder seu Bolsa Família. E aí a pessoa ia, não porque ela estava preocupada, porque se ela tivesse preocupada com a saúde do filho, ela já tinha ido antes, não precisava estar conectada o valor financeiro com a obrigação moral de mãe, de pai, né? Mas era o que acontecia. E isso continua acontecendo. E aí você tem um gestor público municipal, é muito chato falar isso, mas é verdade. O gestor público, ele olha quanto está entrando de Bolsa Família, porque é um dinheiro que entra na cidade, o dinheiro espraia ali no comércio, para mim, ok. Então virou olha, isso aqui é uma meta nossa, a gente precisa ter gente aqui para trazer dinheiro. Então percebe como está tudo meio, a engrenagem não está funcionando, né? Então, de novo, né? Entre os 25 países que reduziram pela metade o seu sistema pobreza, o Brasil não está. E aí tem quais são os países que adotam um modelo de transferência condicionada de renda como é o Bolsa Família. Vamos citar alguns aqui, México, Filipinas, Colômbia, Chile, Peru, Indonésia, Jamaica, são esses. E aqui eu quero trazer um dado interessante, né? Apenas a Indonésia, de todos os governos, os países que adotaram a transferência condicionada de renda, apenas a Indonésia está entre os 25 países que reduziram a pobreza, a extrema pobreza, nos últimos 15 anos. Então perceba, Jamaica não reduziu, Peru não reduziu, Chile não reduziu, Colômbia não reduziu, Filipinas não reduziu, México não reduziu. Tá? Então aqui, dados científicos mostram que nós temos um problema aqui. Fica muito claro que a transferência não reduziu a pobreza extrema. E aí eu quis entender assim, qual é a relação que o que esses países tiveram de diferente para reduzir a pobreza? Primeiro, urbanização, saneamento básico, calçado uma rua, colocar iluminação, tentam limpar a cidade um pouco melhor, faz uma praça, tá? Expandiram a industrialização. Isso aqui é um dado interessantíssimo, porque você pega no Brasil, nos últimos anos, o lucro médio da indústria em torno de 1%, 1,5%. O lucro médio de bancos, de instituições financeiras, passa de 15%, 20%, chega a 30%. Tá? Então você aqui, e percebe que isso aqui já é um outro momento, talvez um outro bate-papo para a gente falar da necessidade do Brasil ter estadista, para que olhe a industrialização, que é onde está o dinheiro, e não olhe aí no rentismo, né? no pessoal que vive de renda e fala assim, ok, eu ganho 15 aqui, para que eu vou correr risco na indústria? A gente não pode criticar essas pessoas porque ela tem também um raciocínio lógico. Por que eu vou pegar 1 milhão, montar uma indústria se eu tenho um monte de problema, é melhor eu deixar ali guardadinho o meu dinheiro? Né? Então, para que eu construir uma casa para aluguel se eu recebo 4% em média de locação ao ano, enquanto que num fundo imobiliário eu posso chegar a 8%. Então é um raciocínio lógico, a gente não pode criticar essas pessoas, mas esse é um assunto talvez para um próximo vídeo. Então vamos lá, novamente, esses países que tiraram a população da pobreza e não foi através de transferência condicionada de renda, foi porque urbanizaram o seu país, expandiram a industrialização, integraram o seu comércio global, tem isso, porque tinha país aqui que ele não estava integrado, começou a exportar. E melhorar a educação básica e a infraestrutura como um todo. Quando a gente fala de educação básica, a gente percebe a qualidade. Saiu um novo estudo agora que 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais. As pessoas leem e não sabem o que leem. E isso aqui é uma coisa que virou piada e aí a gente não leva muito em consideração. O que aconteceu, né? Qual foi o meu primeiro start assim meu primeiro estalo para falar sobre isso foi essa pesquisa de outubro de 2024. E eu acabei me conectando durante essa semana nessa pesquisa, quando a gente falava da dificuldade da mão de obra, porque as pessoas não querem trabalhar, não querem assumir
ali formalmente, não querem carteira assinada, não querem chegar todo dia às 8 da manhã, sair às 5 da tarde, ter uma hora de almoço. Isso, na verdade, era um sonho de consumo, né? O pai queria que seu filho tivesse um emprego registrado, hoje a pessoa não quer. Mas assim, não quer também um trabalho mais formal ali. O que dizia a pesquisa de outubro de 2024? Nós fizemos uma pesquisa porque eu já sentia essa necessidade, percebendo aqui, a gente tem 50 pesquisadores, a gente percebe assim, olha, eu tenho Bolsa Família, eu não quero ser registrado, põe na minha conta tal, não sei o quê. Isso não acontece no IBESP, acontece hoje em quase todas as empresas brasileiras. As pessoas, que a gente quis entender o seguinte, o Bolsa Família, o programa de transferência condicionada de renda, está fazendo com que o brasileiro perca a vontade de procurar um trabalho, de trabalhar. Tá? 61% dos brasileiros, tá, concordaram com isso. Uma grande parcela, de 49,5%, concordou muito com essa afirmação. Quase metade dos brasileiros fala assim, é verdade, isso eu concordo muito com essa afirmação. E o outro restante ali concordou também, que a soma deu 61%. Se você não quer ver essa pesquisa, vai lá no nosso aplicativo, no nosso QR Code, baixa o aplicativo ou no iOS ou no Google e tem acesso a ela. E aqui, quando você olha que são as pessoas que são auto-IDG, que eu já sempre explico isso em todo o vídeo, esse é um dado que a gente criou aqui no IBESP, quando a gente olha quem é dependente, diretamente dependente dos serviços sociais do governo, né, da saúde pública, da educação pública, é Bolsa Família, BPC, mas principalmente Bolsa Família. Tá? 35,3% dos beneficiários do Bolsa Família que responderam à nossa pesquisa, tá, concordam com essa afirmação. Então, mais de um terço de quem está dentro do Bolsa Família fala, eu concordo. Quer dizer, ele tá ali desestimulado a procurar um emprego. Eu prefiro ficar do jeito que está. E aqui é o primeiro ponto, né, que você pode falar, poxa, Marcelo, isso aí é um papo meio elitista. Não, não é. A pesquisa deixa claro, tá, que não é uma preocupação minha, classe média, não é uma preocupação do rico. É uma preocupação hoje até dos beneficiários. Até as pessoas que estão lá estão desincentivadas de procurar um trabalho. Então eu preciso pensar nisso de forma de estadista, não político. E por que eu digo não político? Porque o político pensa hoje, se eu mexer no Bolsa Família, eu perco a eleição. Se eu acabar com o Bolsa Família, eu perco a eleição. Se eu falar sobre esse assunto, eu perco a eleição. Teve uma pesquisa muito interessante da Quaest, a qual mando um abraço aqui para o Felipe Nunes, é um grande cientista político, um grande professor universitário, um grande dono de instituto. Quaest é um instituto que eu respeito muito. O Felipe fez um estudo que ele apresentou na TV Globo, onde ele mostrava que 70%, se eu me lembro bem, 70% dos beneficiários de Bolsa Família ali não acreditavam que o próximo presidente mexeria nesse ponto. Então percebe que isso é um problema politicamente para o PT, criador do Bolsa Família, e perde essa paternidade, né, do Bolsa Família. Em compensação, ele cria um novo problema para quem vem lá, porque fala assim, se eu precisar mexer nisso, como é que faz? Eu não posso falar sobre esse assunto. Né? Então, e aqui tem mais um dado interessante que eu peguei aqui, que os dados do IPEA e da Fundação Getúlio Vargas, né, eles sugerem que o Bolsa Família ele não reduziu as vagas de emprego. Tá? Ele não reduziu vaga de emprego. Assim, olha, ele pegou e falou assim, ó, as ofertas de emprego continuam bastante, tá? Continua tendo, o Brasil tem muita vaga de emprego, só que cada vez mais é qualificada, e a gente tem a entrada da inteligência artificial, que você vê hoje a juventude pouco focada nisso. Quem está se ligando mais na inteligência artificial, também dados de pesquisa, são as pessoas acima de 50 anos. Logo, logo nós veremos as pessoas acima de 50 anos voltando para o mercado. E por que existe essa relação aqui? Não tem muito a ver com isso, mas eu quero incluir. É porque as pessoas acima de 50 anos, mesmo no ensino público, tiveram uma qualidade de ensino muito melhor que a geração atual, e ela consegue tirar mais, porque ela sabe fazer pergunta, ela consegue tirar mais das redes da inteligência artificial e ela consegue trabalhar melhor com isso. Então percebe que a gente tem um outro desafio para a busca desse estadista, né? Então aqui fica muito claro aqui para a gente que nós temos um problema seríssimo.
E aqui o que a gente percebe é sempre uma discussão assim, quando a gente fala, né, do Bolsa Família, a pessoa fala assim, isso aqui, o Estado precisa criar uma porta de saída, o Estado precisa melhorar a educação pública. Como eu falei lá no começo, quem está no Bolsa Família, a gente percebe que muita gente ali, ela delegou a criação dos seus filhos, a saúde do seu filho, a educação do seu filho para o Estado. Né? O Estado, tudo bem, ele pode gerir oportunidade. Como é que o Estado vai gerir oportunidade? O empresário não é, o Estado não é empresário, né? Para gerir. Mas é assim, poxa, a condição mínima, vou te dar a saúde, eu preciso melhorar minha saúde, eu preciso reduzir impostos, eu preciso reduzir, brigar para reduzir taxa de juros, eu preciso tudo isso, né? E o que pode melhorar, urbanizar o país, melhorar condições de saneamento, acesso à água, acesso à luz, tudo isso. Porque você não vai obrigar a pessoa a trabalhar, mas você vai fazer com que as pessoas, de forma pessoal, se condicionem a falar: eu preciso buscar o meu caminho, não posso depender do Estado. Né? Então, o que a gente percebe é que, aos poucos, o Bolsa Família veio te dando a responsabilização individual. Isso é um outro tema que foi discutido nessa pesquisa empresarial que a gente apresentou, que a gente percebeu isso. As pessoas estão delegando cada vez mais tudo ao Estado. Tudo. E se você delega tudo ao Estado, logo o Estado precisa cobrar um valor para fazer isso para você. O Estado aí não faz de graça. E aí, em cima de todos esses desafios aqui, você fala: poxa, Marcelo, você é cientista social e político, você o dia inteiro estuda, blá, 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 o dia inteiro você está fazendo pesquisa, além do que o brasileiro pensa. O que você sugere? Afinal de contas, é muito interessante isso, né? Você tem crítica sem sugestão. A primeira sugestão que eu faço, que se a gente tem um estadista, alguém que pensa em ser um estadista, que quer ser um estadista, que foque, como eu falei no vídeo passado, ali que tem uma instituição que pense como ele. Eu não posso exigir que tenha uma instituição que pense de forma diferente da esquerda para um candidato da esquerda, ou ao contrário, um candidato conservador. Mas como eu expliquei ali o que aconteceu nos Estados Unidos, uma entidade, uma instituição muito conhecida, conservadora, que é a Heritage Foundation, estudou o país inteiro, estudou cada problema, montou um grande projeto, que é do Projeto 2025, e ali, quando o presidente Donald Trump sentou na cadeira, ele sabe para que lado ele vai, pensando em geração, não pensando na próxima eleição. Olha, eu preciso fazer isso para minha reeleição. Talvez até nesse começo complique a vida dele como político, com a imagem política, a avaliação de governo caia, pode acontecer isso. Mas eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em melhorar meu país. E aqui, o que eu penso, né, do Bolsa Família? Eu penso, na verdade, que ele não deve ser extinto, mas a gente tem que ter ali uma renda de superação. Eu preciso sair daquele ponto que eu estou, sair, sabe? E aí como assim? Tem que ter um tempo determinado. Olha, no máximo X anos, mais do que isso, no máximo 3 anos. Isso aqui fica por conta de quem pensar: olha, no máximo 1 ano, 2, no máximo mesmo, na minha concepção, 3 anos. A pessoa não pode ficar 3 anos dependente do Estado, sem tomar uma decisão na sua vida, sem buscar um novo caminho. Né? Aqui outra coisa, né? Colocar alguns condicionantes de evolução. Né? Assim, olha, a pessoa não pode ficar 3 anos sem ter um curso no Senai, Sebrae, Senac. Ele não pode não passar, não estudar. Tá? Então ele precisa buscar algum tipo de formação profissional para tentar sair dali. Ele tem que ter prova de matrícula. Percebe que eu estou tirando aquele negócio de levar o filho? Isso é uma obrigação moral de um pai. A gente não pode falar assim: você só vai ter se você levar seu filho na escola. Isso é moral do pai. Agora, moral com o país, é ele estudar para sair do programa que ele está. E aí a gente pode até criar, aí eu coloquei aqui um plano individual de transição, talvez não, né? Mas assim, eu queria pensar numa transição incentivada para ele sair, né, do programa. Ele vai sair depois de 3 anos e não vai retornar mais. Isso é importante. Olha, você está num momento extremo. Se você está no momento extremo da sua vida e quer buscar o governo, você vai ter a oportunidade de ficar por 3 anos e não vai retornar até o resto da sua vida. Tá? Então você vai ter esses 3 anos para melhorar a tua vida, e a partir daí, amigo, a perna é sua, toca a sua vida. E aí a gente ter
Claro que o Estado vai ter um monitoramento, mas a minha percepção aqui é uma redução também do tamanho do Estado aqui para controle disso. Hoje a gente tem um controle municipal de frequência, tal. Você tem toda uma estrutura. E quando você pensa em uma estrutura, gente, você pensa num secretário de assistência social, numa secretária adjunto de assistência social, nos servidores que estão lá de carreira, nos estagiários, nos funcionários comissionados. Pense, multiplique isso por 5.570. Tá? Imagina o tamanho do Estado que foi formado, sem contar o Estado onde você está, Estado de São Paulo, do Acre e tal, e aí ainda o governo federal, o tamanho da estrutura que você teve que criar, simplesmente para você controlar, para fazer aquilo que eu falei para vocês, esse caminho aqui, né? E aqui eu tenho um outro ponto que eu quero chamar a atenção, falando disso, né? É pensar, quando você fala nisso, é claro que aqui eu estou dando oportunidade para você que é político pensar nisso também, e aí pensar sim política. Nossa, eu vou pensar como estadista, vou tomar uma decisão dura, mas assim, talvez não seja tão dura se você tiver uma nova reformulação, uma nova nomenclatura. Por exemplo, né, poxa, o Brasil que avança, né, aqui eu pensar num renda do futuro, alguma coisa assim, ponto de virada. Eu coloquei alguns pontos aqui, porque para mim, assim, o que eu entendo assim, da assistência à independência. Eu não posso manter as pessoas como tem lá 7 milhões de famílias, se a gente colocar vezes 3, vezes 4, a gente está falando de quase 30 milhões de pessoas que estão há mais de 10 anos dentro do Bolsa Família. E você vê pesquisas assim, toda hora colocada ali. A gente tem estados que a gente tem mais pessoas no Bolsa Família aqui com carteira assinada. Tá? Então são pontos assim que eu percebo que o político não quer mexer, mas que o estadista vai ter que mexer. E para finalizar isso aqui, quando eu falei de doação, sim, a gente fez uma pesquisa também para essa instituição. Claro que essa pesquisa foi em uma cidade, onde a gente perguntou sobre o desejo das pessoas realizarem doação. E a gente percebe que as pessoas reduziram o desejo de fazer doação direta, de dar um dinheiro ali no semáforo, de doar para uma associação. Algum ponto a gente tem por falta de confiança, porque assim, as pessoas no Brasil, no mundo também, mas no Brasil a gente percebe isso, ninguém confia mais em ninguém. A gente tem um livro interessantíssimo que eu sempre cito, que é o Sociedade de Confiança, né, de Alan Perrefit, que ele fala sobre a importância de ter na sociedade confiança. Né? Se eu confio em você e você confia em mim, a gente negocia sem aumentar o preço. Então, tudo é um livro muito interessante, é importante você ler. Mas, ponto 1, as pessoas estão perdendo a confiança nas instituições, porque ela vem corrupção, tal, que também é um tema para se falar de um estadista e um político, né? Mas o principal problema aqui que a gente percebeu, que passava de 60% das pessoas que não têm desejo mais em doar, que já doaram e não querem doar, é porque ela fala assim, o Estado tomou essa função para ela, que faça. Eu já pago muito imposto, então que ela deu dinheiro. Então perceba que hoje a transferência condicionada de renda, o Bolsa Família, virou um problema seríssimo, um dos pilares que o estadista precisa prestar atenção. Se a gente pensar numa geração, se a gente quer uma geração que pense em produzir, que pense em estudar, que pense em levantar cedo, em ter uma família, em prosperar, a gente precisa tirar essa âncora do pé da sociedade. Tá? Quem sabe eu venha nos próximos vídeos falar um pouquinho sobre também as outras âncoras que a gente percebe que a gente tem puxando e acorrentando o Brasil, que só um estadista poderá romper com isso. E aí, quem sabe, você que pensa em ser estadista, conversando, a gente pode conversar, e para conversar comigo é fácil, é só você vir aqui no nosso QR Code, bate o QR Code ali, você vai falar primeiro com uma pessoa, com alguém que trabalha comigo, que vai passar para mim, eu faço questão de te procurar para a gente conversar. Tá? A gente vê muitas instituições que pensam o Brasil, não são poucas, sabe? Mas infelizmente quando você lê o que as pessoas estão discutindo, elas estão discutindo sempre a próxima eleição. Elas nunca estão discutindo de forma um pouco mais aprofundada. Claro que aqui em 20 minutos de vídeo eu não vou conseguir aprofundar num bate-papo de 2, 3 horas, num relacionamento de 1 ano, 2 anos até a eleição, a gente pode aprofundar muito. Tá? Mas isso também não é só para um estadista presidente, isso também é para deputados, para senadores. Tá bom? Então, um grande abraço para você e até a próxima semana.